classe dos sétimos anos, tudo bem? Tudo em ordem? Evoluindo no diálogo matemático que você está tendo aqui junto comigo? Todas as nossas aulas de matemática sequenciais, retomando os conceitos, verificando as aplicações no conjunto dos números racionais? Ah, muito bem! Peço licença para adentrar e compartilhar espaços aí pela sua tela. Professor Diogo falando, caracterizando aqui mais uma proposta de diálogo matemático aqui junto com você, né? Neste momento. Veja só o que nós vamos caracterizar a partir deste momento. Situações de multiplicação com números racionais número 1. Hoje nós vamos identificar aqui algumas das principais ideias da operação da multiplicação. Perceba que nós já fizemos um passeio analítico matemático das representações no conjunto dos números racionais, pela adição e pela subtração. Hoje nós iremos adentrar para a multiplicação. E quais serão essas ideias? Acompanhe comigo aqui. Veja. O objetivo da nossa proposta de hoje é explorar a multiplicação a partir de situações problema e contextos relacionadas a ideias do campo multiplicativo no conjunto dos números racionais, né? E o que é que nós vamos precisar para a proposta de hoje? A organização impecável com data, registro do tema e todas as observações que você vai dialogando comigo, que eu solicito que você registre e já perceba que não é tudo, é só aquilo que nós vamos conversando e eu vou sinalizando para você a importância de registrar e resolver. Caneta azul ou preta, lápis e borracha. Tempo para que você possa se organizar. Adentrando na primeira situação multiplicativa, que explora um raciocínio importante que nós utilizamos sempre. E muitas vezes a gente nem percebe. Quer ver? Olha lá. Para frequentar o espaço profissional de treinamento, a empresa ofereceu a Marcelo as seguintes opções de uniforme. Veja, são 5 blusas, 5 modelos de blusas, cada uma de uma cor, e 4 modelos de calças, que ele pode optar para vestir o uniforme e participar do treinamento profissional desta empresa, né? Veja só, de quantas maneiras diferentes Marcelo pode usar os uniformes em seu ambiente profissional? Então veja, de quantas maneiras diferentes é o mesmo que dizer quantas combinações entre blusas e calças o Marcelo pode fazer. Alguns exemplos diretos, veja. Azul escuro para a blusa com a calça cinza. Cinza escuro, né? A calça preta com a blusa creme, cor bege, parecido com o bege aqui. São só 2 combinações. Mas a pergunta é, quantas são ao todo? Como que você vai estabelecer este raciocínio de determinar quantas maneiras diferentes ele pode se vestir, utilizando o uniforme da empresa que ele foi contratado para a formação profissional, né? Veja só, vamos estabelecer todas as combinações aqui e perceber qual é o raciocínio utilizado? Acompanhe comigo. Veja, nós temos aqui para a blusa bege as 4 opções de calças, ou seja, 1, 2, 3, 4 maneiras, né, para se vestir. Marcelo também tem a blusa cinza claro, com as 4 opções de calças, outras 4 maneiras. Marcelo também tem a blusa azul claro, com as 4 opções de calças, outras 4 maneiras. A blusa verde, com as 4 opções de calças, ou seja, outras 4 maneiras. E a blusa azul claro, desculpe, azul escuro e azul claro, tudo bem? 4 opções de calças novamente, outras 4 maneiras. Perceba, 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes
4 maneiras. 5 blusas, 4 maneiras, 4 calças. Este é o chamado raciocínio combinatório, que a ideia da operação da multiplicação explora aqui nessa situação para nós. Veja, dessa forma, nós temos 5 blusas por 4 calças. Ao todo, quantas maneiras você terá? 5 vezes o 4, 20 maneiras diferentes para Marcelo se vestir para participar da formação profissional desta empresa. Tudo bem? Me acompanha? E agora, pode-se também relacionar cada calça com as opções diferentes de blusa que nós vamos ter aqui. Veja, a calça preta para os 5 modelos de blusa. 5 maneiras. A calça cinza para os 5 modelos de blusas. 5 maneiras. A calça cinza clara para os 5 modelos de blusas. 5 maneiras também. E a calça clara, né, bege, para as 5 maneiras de blusas. Ou seja, 5 com 5 com 5 com 5. 4 vezes. 4 calças, 5 blusas. 4 vezes o 5, as mesmas 20 maneiras. Tudo bem? Este é o chamado raciocínio combinatório. Estabelecer combinação para verificar quantas opções, de quantas maneiras diferentes, Marcelo pode se vestir nesta situação, nesse contexto, certo? E agora? Este é um raciocínio combinatório, uma das ideias da operação da multiplicação, uma das importantes ideias da operação da multiplicação. De quantas maneiras? Quais são todas as combinações? Veja, a proposta número 1 diz assim para nós e nós vamos aplicar a mesma ideia. Quer ver? Numa lanchonete há 4 tipos de suco: laranja, abacaxi, melancia e uva. Eles são servidos em copos de 3 tamanhos: pequeno, médio e grande. Quantas são as possibilidades de escolha ao pedir um suco? Então agora, no início do registro do seu caderno, você vai anotar o significado do raciocínio combinatório e a proposta 1. Estabeleça a combinação utilizando a operação da multiplicação e determina para nós de quantas maneiras diferentes nós podemos pedir um suco nesse estabelecimento. Tempo para que você possa registrar e calcular. Percebendo o raciocínio combinatório que nós temos aqui na proposta número 1. Veja, numa lanchonete há 4 tipos de suco: laranja, abacaxi, melancia e uva. Eles são servidos em copos de 3 tamanhos: pequeno, médio e grande. Primeira observação: quantos tipos de suco você tem? 4.
Quantos tamanhos de copo você tem? 3. Vamos estabelecer as combinações? Preste atenção, olha lá. Aqui você tem suco de laranja no copo pequeno, médio e grande. 3 opções. Suco de abacaxi no copo pequeno, médio e grande. Mais 3 opções. Suco de melancia no copo pequeno, médio e grande. Mais 3 opções. E por último, suco de uva no copo pequeno, médio e grande. Outras 3 opções. Dessa forma, 3 com 3 com 3 com 3. Ou seja, 4 tipos de frutas, né, para compor o suco. 3 copos, 4 vezes o 3, você vai ter lá 12 possibilidades de escolha de suco. Tudo bem? Me acompanha na aplicação desse raciocínio? Olha lá a próxima ideia que vai aparecer aqui para você. Veja. Situação número 2. É possível a acomodação de 55 estudantes para a realização de um curso nesse auditório? Aqui está o auditório. O raciocínio que nós vamos utilizar aqui é o denominado formação retangular. Veja, quantas cadeiras nós temos em cada fileira? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Quantas fileiras você tem? 1, 2, 3, 4, 5. Ou seja, nós temos 10 cadeiras e nós temos 5 fileiras. Esse auditório acomoda quantas pessoas ao todo? Você vai ter lá 10 cadeiras em cada uma das 5 fileiras, 50 lugares. Mas pergunta-se, é possível a acomodação de 55 estudantes para a realização de um curso nesse auditório? Só temos 50 cadeiras, 50 lugares. Ou seja, já sabemos que não é possível. Perceba, 50 menos 55, faltam para você nesse contexto 5 cadeiras, né? É uma aplicação do raciocínio de formação retangular para a operação da multiplicação, aplicado nesse contexto em termos de acomodar ou não a quantidade de estudantes, certo? Logo, faltam 5 lugares para acomodar todo o grupo de estudantes. Tudo bem? Veja agora, pode-se cultivar 40 pés de girassol numa floricultura que tem disponível os vasos abaixo em uma prateleira, plantando um pé por vaso? Preste atenção nessa formação retangular. Quantas fileiras você tem, quantos vasos por fileira você tem, para que você possa determinar se é possível o cultivo desses 40 pés ou não. Registra lá, tempo para você.
Antes de verificarmos a proposta 2, vamos dialogar aqui um pouquinho sobre a evolução de todo o conhecimento matemático que você está tendo aqui nesse diálogo junto comigo, com a sua permissão de adentrar pela tela do seu televisor aí, no seu espaço junto com seus familiares, né? Tudo certo? Tudo caminhando bem? Né? Evoluindo o seu processo de aprendizagem, né? Perceba a importância e a dimensão de todos os conceitos matemáticos e os passeios analíticos pela matemática que nós estamos tendo aqui, adentrando pelo mundo das operações, da operação da adição, subtração, agora com as ideias multiplicativas, né? Onde você participa, interage, organiza e registra no seu caderno todos os conceitos importantes que você está dialogando aqui comigo. E esses conceitos você vai demonstrar lá dialogando com o seu professor, né? Reconhecendo as semelhanças que você vai ter de cada proposta que eu apresento aqui para você e você conversa comigo, né, nas suas atividades complementares, desenvolvendo, né, dialogando com o seu professor, mostrando sua compreensão e o desenvolvimento de todos os resultados da evolução das nossas aulas de matemática que nós estamos tendo aqui. Certo? Tudo bem? Tudo caminhando bem? Então agora, acompanhe comigo a proposta 2. Veja. Pode-se cultivar 40 pés de girassol numa floricultura que tem disponível os vasos abaixo em uma prateleira, plantando-se um pé por vaso? Me acompanhe nessa formação retangular. Veja, nós temos 5 fileiras e nós temos aqui 8 vasos, né? Nós temos aqui 8 vasos. Veja só, dessa forma, 8 vasos em cada uma das 5 fileiras, 8 vezes o 5, você vai ter 40 vasos. Preste atenção, 40 vasos, 40 pés de girassol. Ou seja, você consegue cultivar? Consegue! Olha lá, 40 menos 40 não sobra vasos e não sobram pés de girassol. Portanto, pode-se cultivar. Tudo bem? Veja só, diante disso, acompanhe-me na próxima situação. Maurício tem 9 dívidas de valor fixo, ou seja, é o mesmo, que compromete 1/25, ou seja, uma parte do seu salário dividido em outras 25 de cada um de seus salários nos próximos meses. Ao todo, quanto Maurício está devendo? Nessa situação, vamos caracterizar todas as dívidas dele. Veja, olha lá. São 9 dívidas. Assim, veja, se são 9 dívidas, são 9 vezes 1/25, que corresponde à parte comprometida de cada salário. Ou seja, se há uma dívida, nós temos aqui a representação de um número negativo, menos 1/25. Perceba que ele se repete aqui ao longo das 9 dívidas, ou seja, o total que ele está devendo. Nesse caso, você terá lá 9 vezes a dívida de menos 1/25. O que significa menos 1/25? A dívida de uma parte do salário do Maurício dividido em outras 25. Dividido em 25 partes. Uma comprometida para cada uma das 9 dívidas. Se são 9, me acompanhe. 9 vezes menos 1/25. Perceba. Representando a forma racional, o número inteiro 9 das 9 dívidas sobre 1. Realizando a multiplicação, você vai ter aqui menos 9/25 comprometidos de todos os salários para o pagamento total do que Maurício está devendo. Certo? Então, qual é o contexto que você tem aqui? Falando mais uma vez para você, menos 9/25, ou seja, estão comprometidas 9 partes do salário do Maurício, que está dividido em 25, para o pagamento total das dívidas, nesse contexto representado pelo sinal de menos. Certo? Me acompanha? Veja só, diante disso, logo Maurício está devendo 9/25, isto é, menos 9/25 do compromisso da dívida dos seus próximos salários. Tudo bem? Olhe lá.
Diante disso, a operação da multiplicação também apresenta as ideias de formação retangular e soma de parcelas iguais. E aqui você já vai ter a proposta número 3 para desenvolver para nós. Veja, 3/5 do salário de Márcia são suficientes para quitar 3 dívidas que comprometem 2/10 cada uma do mesmo salário? Agora você vai ter um tempo para registrar as ideias discutidas da operação da multiplicação e desenvolver este raciocínio para as dívidas e se é possível que 3/5 do salário de Márcia quitem, ou seja, paguem as 3 dívidas de 2/10. Será que dá ou será que não dá? Tempo para que você possa registrar. E aí? Márcia consegue quitar com a parte do salário dela reservada para estas dívidas ou não? Acompanhe comigo. 3/5 do salário de Márcia são suficientes para quitar 3 dívidas que comprometem 2/10 cada uma do mesmo salário? E aí? Como é que a gente determina se é possível ou não é possível? Acompanhe-me, olha só. Primeiramente, determina-se o montante da dívida. Quanto ela deve ao todo? Veja, são 3 dívidas correspondentes a 2/10 cada uma, né? Que ela vai ter que quitar. Dívida, número negativo. Menos 2/10, com menos 2/10, com menos 2/10. 3 vezes menos 2/10, ao todo, está comprometido do salário, menos 6/10. O que isso significa? De 10 partes do salário, 6 estão comprometidas com a dívida, né? Olha lá. Logo após, analisa-se a parte do salário para o pagamento. Que parte que é essa? 3/5. Mas veja só, se as dívidas subdividem o salário em 10 partes e a reserva para o pagamento subdivide o salário em 5, não temos como estabelecer um comparativo claro e coerente aqui, certo? Precisamos da subdivisão do salário na mesma quantidade de partes, utilizando as frações equivalentes, os princípios de equivalência no conjunto dos números racionais. Portanto, 3/5 equivale a 6/10. Olha só, Márcia deve 6 partes de um salário dividido em 10. Márcia reservou 6 partes do seu salário, também dividido em 10. E agora, ela quita ou não quita a dívida? Perceba que se ela deve 6 partes de um salário dividido em 10 e ela reserva 6 partes de um salário dividido também em 10,
não sobra nada. Ela cumpre com o pagamento de todas as dívidas, quitando-as, né? Isto é, as dívidas dela estão quitadas. Tudo bem? Me acompanha na organização dessa proposta? Muito bem. Veja só. Logo, a reserva de Márcia foi suficiente. Ela reservou exatamente aquilo que ela devia. Não sobra nada, mas também não falta. 0 dívidas quitadas, ok? Olha lá. Diante disso, agora você vai me acompanhar aqui nos seguintes padrões para a realização da operação da multiplicação. Mas nós vamos multiplicar números positivos e também os negativos, Diogo? Sim, vou te mostrar os padrões e a apresentação de uma condição de regra de sinal que nós vamos ter aqui para poder caracterizar produtos, resultados da operação da multiplicação. Veja, nós temos aqui uma sequência organizada para você neste quadro. Veja só, nós vamos multiplicar o número inteiro mais 2 por todos os demais que compõem aqui a primeira linha deste quadro, que vai do mais 4 em ordem decrescente até o menos 4. Números positivos multiplicados por números negativos? Que padrão é esse? Vamos verificar. Olha lá. Mais 2 multiplicado por mais 4, você terá mais 8. Depois disso, mais 2 multiplicado por mais 3, você terá mais 6. Isso significa a diminuição de 2 unidades inteiras, tá? Continuando a sequência do teu quadro, veja só. Mais 2 multiplicado por mais 2, mais 4, menos 2 unidades. Mais 2 multiplicado por mais 1, você tem aqui menos 2 unidades, mais 2. E agora? Mais 2 multiplicado por 0. Você já está verificando junto comigo que qualquer multiplicação por 0 é 0. Menos 2 unidades. E agora? Se você multiplica um número positivo por um número positivo, seus resultados são positivos. E agora? Mais 2 multiplicado por menos 1. E quando multiplica por um número negativo, o positivo mais 2 que aparece aqui para você? Perceba que não cabe mais uma representação positiva. Adentramos agora nas representações negativas, menores que 0. E esse padrão constituímos aqui para você. Olha lá. Mais 2 multiplicado por menos 1, menos 2. Continuamos o desconto de 2 unidades. Mais 2 multiplicado por menos 2, menos 4. Descontamos 2 unidades. Mais 2 multiplicado por menos 3, menos 6. E mais 2 multiplicado por menos 4, menos 8. Que conclusões a gente obtém aqui? Veja só. O que se pode observar? Quando se multiplica um número positivo por outro positivo, seus resultados são positivos. E quando se multiplica um número positivo por um negativo, o seu resultado, ou seja, o seu produto, é negativo, tá? Mas e agora? Se ao invés de um multiplicador positivo, nós tivéssemos um multiplicador negativo, será que muda alguma coisa? Veja comigo, olha lá. Agora você tem aqui um multiplicador negativo menos 5. Vamos multiplicar um número negativo pelos positivos, pelo 0 e depois pelos negativos. Que padrão a gente obtém aqui? Olha só. Menos 5 vezes mais 4, menos 20. Agora nós não estamos descontando, nós estamos acrescentando 5, né? Menos 5 multiplicado por mais 3, menos 15. Acrescentamos 5. Menos 5 multiplicado por mais 2, menos 10. Menos 5 multiplicado por mais 1, menos 5. Acrescido de 5. Mais 5. E agora? Menos 5 multiplicado por 0. Nós vamos ter aqui menos 5 mais 5, 0. Acrescentando 5 novamente. Número negativo multiplicado por positivo, produtos negativos. Mas veja, a sequência lhe impõe que os resultados negativos terminaram. Agora nós precisamos caracterizar aqui números maiores que 0. O que isso significa para você? Que se você multiplica um número negativo por outro negativo, você terá um produto positivo. Veja só. Menos 5 multiplicado por menos 1,
mais 5, porque você acrescenta 5, tá? Menos 5 multiplicado por menos 2, mais 10, acrescentando novamente 5. Menos 5 multiplicado por menos 3, mais 15. E menos 5 multiplicado por menos 4, mais 20. Quais são as outras conclusões que a gente tira deste padrão? Veja, olha lá. O que se pode observar? Quando se multiplica um número negativo por outro positivo, a primeira parte do seu quadro, o produto é negativo, né? E quando se multiplica um número negativo por outro negativo, você vai ter um produto, ou seja, um resultado positivo. De que forma nós podemos tornar essas conclusões objetivas para que você possa organizar aí no seu caderno? Veja comigo. Ó, objetivamente, temos mais 2 que multiplica mais 3, mais 6. Menos 2 que multiplica menos 3, mais 6. O que isso significa? Quanto aos fatores, sinais iguais, mais com mais ou menos com menos, resultado positivo, tá? E quando você tem menos 5 mais 4, menos 20. Mais 5 menos 4, menos 20. Quanto aos fatores, se os sinais são diferentes, mais com menos ou menos com mais, resultados negativos, certo? Diante disso, perceba também que a operação da multiplicação apresentou para você diferentes formas de representação, juntamente com as regras e sinais que estão aparecendo aqui para você. O primeiro modo de escrever a operação da multiplicação apresentado para você foi este, com x, 2 vezes 3. Depois você conheceu a representação com um ponto, 2 vezes 3. Depois está sendo inserida para você a multiplicação indicada pelos parênteses, que pode ter entre os parênteses o ponto ou não. Não há sinal nenhum entre os parênteses, isto significa multiplicação. Esta tela é importantíssima que você registre no seu caderno, porque irá lhe acompanhar durante todas as demais próximas aulas de matemática. Portanto, capriche, tempo para que você possa registrar. Tudo certo? Registros importantíssimos como estes já realizados no seu caderno? Agora me acompanhe aqui, ó. Veja, algumas condições específicas da operação da multiplicação. O nosso colega Pedro está pensando na multiplicação de 5 vezes o zero. 5 vezes a quantidade zero. 0 com 0 com 0 com 0 com 0, 0, né? A nossa colega Maria também está pensando no 0 vezes o 3. Nenhuma vez, ou seja, nenhuma vez o 3 é 0. Logo, 0 vezes o 3 é 0.
Qualquer número racional multiplicado por zero é zero para você. Maurício já nos diz assim, pensando e refletindo sobre a influência do algarismo 1 na multiplicação. 4 vezes o 1. 1 mais 1 mais 1 mais 1, 4. Ou ainda, Bruna diz assim para nós. 1 vez o 8. 1 vez ele. É ele mesmo. Ou seja, qualquer número multiplicado por 1 é ele mesmo. Essas duas condições são importantíssimas também no desenvolvimento das suas multiplicações. Portanto, qualquer número racional multiplicado por zero é zero. Perceba que você pode ter um número inteiro positivo, um número negativo, um número racional fracionário multiplicado por zero é zero. E qualquer número racional multiplicado por 1 é ele mesmo. 1 vez menos 2 inteiros e 3 décimos. Menos 2 inteiros e 3 décimos. Ele mesmo. 1 vez o 15. 15. Ele mesmo. 1 vez menos 1 sétimo. Menos 1 sétimo. Ele mesmo. Informações importantes que você também vai registrar no seu caderno. Tempo para você. E aí, tudo registrado? Olha a aplicação que você vai fazer agora nesse exercício de relações de operações que vai aparecer para você. Veja só. Estabeleça a correspondência entre as colunas a seguir. Vamos verificar a primeira. No item A, menos 4 que multiplica mais 3. No item B, menos 3 que multiplica menos 4. No item C, 2 que multiplica menos meio. No item D, mais 5 décimos que multiplica 4. Você deve estar esperando o comparativo com os seus resultados, né? Observe só que associações você vai ter que fazer aqui na segunda coluna. Qual operação da multiplicação resulta em menos 1? Qual operação da multiplicação resulta em 2 inteiros? Qual operação da multiplicação resulta no quádruplo de menos 3? E qual operação da multiplicação resulta no dobro de mais 6? Tempo para que você possa registrar e relacionar.
E aí, conseguiu estabelecer a relação com estes produtos? Me acompanha aqui, veja só. Menos 4 que multiplica mais 3, perceba, sinais diferentes, produto negativo. 4 vezes 3, 12. Se o produto é negativo, menos 12. Isso significa que nós temos o quádruplo de menos 3. 4 vezes o menos 3, menos 12. Então a associação correta do item A, o quádruplo de menos 3, ok? Agora, menos 3 vezes menos 4. Menos com menos, mais. Sinais iguais, produto positivo, mais 12. Observe, o dobro de mais 6. Associação correta, o dobro de mais 6. 2 vezes mais 6, mais 12, tá? E agora, 2 vezes menos meio, ou seja, uma metade negativa. 2 metades negativas, menos metade com menos metade, menos um inteiro, né? Ou seja, a associação correta do produto da letra C, menos 1. E depois, 5 décimos também corresponde a metade. Se você multiplica por 4, 4 metades. 4 metades irão corresponder para você a 2 inteiros. Me acompanha na relação? Tudo certo? Tudo em ordem com as regras e sinais para a multiplicação? Então veja só, hoje aprendemos a operação da multiplicação aplicada em diferentes situações problema e contextos relacionadas a ideias do campo multiplicativo no conjunto dos números racionais. Quando você realiza a operação da multiplicação, lembre-se, sinais iguais positivo, sinais diferentes negativo na determinação do seu produto. Certo? Cuide-se, preserve-se, previna-se. Até a próxima. Capricha aí, hein? Tchau!